Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede. E hoje, neste vídeo, vamos discutir alguns casos muito interessantes da nossa querida língua portuguesa. Quero desafiá-los para que você treine o seu português e vamos ver como anda aí o seu conhecimento com relação ao seu próprio idioma. Então, partimos agora para começarmos as nossas discussões. Eu aguardo você aqui no nosso vídeo. Como já sabemos, você participará de um questionário. Há um desafio para que você entenda as questões e veja se realmente elas estão de acordo com a norma culta da língua ou, se estiverem erradas, você pode corrigi-las. Vamos ver como anda o seu português com referência às questões que eu vou te apresentar, ok? Veja aqui agora a primeira situação apresentada para você. Isso está certo ou errado? Os professores houveram por bem adiar as provas. O que é que você viu aqui? Será que esse verbo haver, ele pode ser pluralizado porque nós escutamos tanto que o verbo haver, ele precisa ficar no singular? Eu trouxe isso para te desafiar. O que você acha? Sabe a resposta? Certo ou errado? Está certíssimo. Não há erro algum aqui. Os professores houveram por bem adiar as provas. O que é que você entendeu? O que está escrito aqui? Porque aqui o verbo haver não existe. Olha só, percebeu? O que eu quis te dizer? Não é sentido de existir, olha isso. Quer dizer, ele representa uma outra proposta. Ele significa decidir. Neste caso, pode ser pluralizado perfeitamente, como aconteceu aqui. Então, fica a dica para que você não cometa equívocos em achar que o verbo haver só significa existir. Não é assim que funciona, não. Há situações que português é uma língua interpretativa. É necessário ler com calma, interpretarmos e chegarmos às nossas conclusões. Aprendeu? Ficou bom? Vou deixar para você um esquema para que você fixe e entenda o que nós estamos querendo te falar. Como nós já fizemos um vídeo anteriormente falando sobre esse caso, agora acho que fica mais fácil. O verbo haver, ele pode sim significar existir, ocorrer, acontecer, tempo decorrido. Lembra? Há 8 anos, há 80 pessoas aqui conosco. Olha ali. Houve um acidente. Isso. Você não pode pluralizar o verbo. Houveram acidentes. Olha lá. Haverão pessoas dentro. Não faça isso. Se o sentido for esse, agora você aprendeu. O verbo permanece no singular. Nós chamamos de sujeito inexistente. O que é isso? Quando o verbo fica impessoal. O que é isso? Quando não há ninguém conjugando esse verbo. Quando você diz, houve um acidente, você sabe sobre o acidente. Agora, quem é que conjugou esse verbo? Então, nós não temos. Por isso é que nós chamamos de verbo impessoal no sentido de existir. Sentido, não que significa a mesma coisa. Vamos então, vamos treinar mais. Veja bem. Sua vez. Agora, decida. Os alunos se houveram bem na prova de redação. Você acha que aqui é o caso do verbo existir? A questão está certa ou errada? Mais uma chance para você aqui forçar o seu português. Veja bem, certo ou errado? Está certíssimo. Olha isso. Percebeu? Os alunos se houveram bem na prova de redação. O que é que significa isso, se houveram bem? Eles se deram bem, eles se saíram bem. Quer dizer que eu posso usar. É muito pouco usado, mas se você ler, consegue entender. Percebeu? Ficou muito claro para nós? É isso que eu queria te falar. Vamos continuar então? Agora eu acho que você está pegando o caminho. Vou deixar mais uma questão para você decidir. Veja bem, dentro do cinema, olha, devem haver poucas pessoas assistindo ao filme. Neste caso, você acha que é o mesmo dos casos anteriores?
A questão está certa ou errada? Vamos pensar. Certo ou não, hein? Está? Como está, pessoal? Está errado. Agora está errado. Muito errado. E vamos entender. Você percebeu qual foi o sentido aqui colocado? Ah, mas aí é uma locução verbal, não é? Vamos discutir isso. Locução verbal é quando nós colocamos dois verbos. Isso não altera a estrutura. É isso que eu quero te chamar a atenção. Muita gente pensa que podemos, devem haver pessoas dentro do cinema. Não posso, porque aqui o sentido é ainda de existir. Então vamos agora para o fato. O correto é, dentro do cinema, deve haver poucas pessoas assistindo ao filme. A proposta é do sentido de existir. Vamos entender aqui por que é isso. O deve haver é chamado locução verbal. Como está escrito na tela, vamos ler juntos? Olha ali. O verbo principal é sempre o último, que no caso é o verbo haver. Então, quem comanda o sentido é o verbo haver no sentido de existir. Os demais verbos que são colocados antes dos verbos principais são chamados verbos auxiliares. E no caso, se o verbo for impessoal, como eu te expliquei, não há sujeito conjugando o verbo por si passa a informação, o sujeito é chamado inexistente. E esse caso é o caso em que o verbo deve permanecer no singular. Então ali você viu, olha lá, deve haver, não erre mais. Pode haver, deve haver. Não faça mais isso. Em língua portuguesa, quando o verbo haver aparece, ele segue a regra do existir. Então, não podemos fazer nenhuma pluralização ali. Não podemos pluralizá-lo. Tudo bem? Aprendeu? Vamos na sequência. Está ficando bom. Eu creio que você está conseguindo entender. Vamos mais uma? Treine. Existiam muitas árvores cortadas. Ué, e agora? Existiam muitas árvores cortadas. Certo ou errado, pessoal? Pense um pouquinho. Muito bem. A questão está certa ou errada? A questão está certíssima. Vamos entender aqui o caso e o porquê disso está certo. Eu disse para você que o verbo haver possuía o sentido de existir, mas o verbo existir não funciona como o verbo haver. Este verbo existir, ele tem sujeito, e sujeito, já falamos, é quem conjuga o verbo. Então, quem é que está conjugando o verbo? Muitas árvores cortadas existiam, você percebeu? Se você trocar por elas são as árvores cortadas. Elas existiam, você viu? É assim que funciona. O verbo existir, ele é chamado verbo pessoal. Ele concorda com o seu sujeito. É necessário você colocar, porque se você falar existia, muitas existia, olha isso. Muitas árvores existia. Não funciona. Não funciona. O verbo é pessoal e ele é sim conjugado no plural porque concorda com o substantivo árvores. Não cometa erros, não confunda, porque muita gente se confunde. Ah, o verbo haver é igual ao verbo existir. Não, não foi isso que foi falado. O verbo haver, quando possuir o sentido de existir, ele não é pluralizado. Agora, o verbo existir, quando ele é usado, você precisa concordar com a pessoa que o conjuga. Muito bem. Vamos para mais um caso. Agora, esse aqui eu quero ver se você sai desse embaraço. Vamos lá, ó. Em um anunciado para se fazer uma prova de redação, lê-se o seguinte: faça um texto dissertativo em terceira pessoa. Muito bem. Leia o tema dado. Se você fugir do assunto, escrever algo fora do contexto ou fazer outra modalidade textual, será desclassificado do concurso. Muito bem. Você leu. Agora vai partir para uma análise mais aprofundada, mais detalhada, e eu gostaria que você me respondesse se isso está certo ou errado. Vamos lá? Pare o vídeo, leia de novo, raciocine.
Faça nada correndo e veja se você consegue me dizer. E eu acho que agora você já sabe a resposta. Vamos lá? Está errado. Sim, há um erro aí e eu já marquei para você. Eu não sei se você percebeu. Quando você disse, se você fugir do assunto, se você escrever algo fora do contexto, mas nós não precisamos repetir o se você todas as vezes. Nós usamos o mesmo sujeito para conjugarmos todos os verbos apresentados sem nenhum problema. Mas o perigo corre quando você pega padrão de verbos regulares e mistura com verbo irregular e conjuga tudo igual. É o que aconteceu aqui. Você errou. Não é se você fazer. Olha isso, o erro cometido aqui. Vamos corrigir. Meninos, é se você fizer. Então, no caso, se você fugir, sim. Se você escrever, sim. E se você fizer. Por que isso acontece? É muito comum. Passa e a pessoa não vê. Mas você cometeu um erro muito grave na hora da conjugação dos verbos em português. Muito comum, é muito comum mesmo. E o padrão para que isso aconteça é você pegar um paradigma, um modelo de verbo regular e conjugar tudo igual. E não é assim que funciona. Nós sabemos que em português não funciona assim. O que eu trouxe para você? Perceba bem, futuro do subjuntivo novamente. É quando você usa esse se você, se nós. É essa a posição. É aquela proposta hipotética de que algo possa vir a acontecer. Nós já havíamos comentado isso, que o subjuntivo, pessoal, da língua portuguesa é um modo que nos propõe formas hipotéticas, nada certeiro. Aqui, o que você percebeu? Nós temos, então, verbos regulares. Você deve estar se perguntando o que é verbo regular? É aquele que não muda o radical. Por exemplo, o verbo amar, o verbo vender. Se você conjugar esses verbos da nossa língua, eles serão imutáveis. Quer dizer, eu amo, amarei, amaria. O ama, que é o radical do verbo, ele não muda. Mas se você pegar um outro verbo, o verbo ouvir, você já tem uma irregularidade, ele muda o radical. Por exemplo, eu ouço, olha isso. Você mexeu no ouve, que seria o radical do verbo. E os casos apresentados aqui também, o verbo fazer, ó, eu faço, olha isso. Você muda a proposta do radical. Aconteceu isso, o verbo é chamado irregular. E é um problema em todas as línguas. E em português não é nada diferente. O que você percebeu? O comer, o falar e o escrever, você não precisa fazer nada. Olha lá, se você comer, se você falar, se você escrever, porque são regulares. Mas os irregulares possuem fórmulas próprias e nós precisamos entender como se faz. Neste vídeo de hoje eu vou só te apresentar. Em um outro eu quero mostrar como você faz para que isso aconteça. Eu acho muito interessante. Nós vamos fazer esse vídeo para vocês. Então perceba bem, se você o quê? Não é se você fazer. Não podemos pegar o modelo do verbo comer, que é um verbo regular, e colocar para cá, porque o verbo fazer, ele não é regular. Então, o que acontece é se você fizer. Olha o verbo vir. Muita gente fala, se você vir. Não, senhor. Não é se você vir, é se você vier, no sentido de vir. Olha só. Se você pôr, não. Não podemos. É se você puser. Nós vamos te falar como que você chega aqui. Porque há uma fórmula mágica para que você chegue aqui, nesse puser, vier, fizer. Você vai aprender comigo. Mas hoje estou só ressaltando fatos para que você se atente nessas circunstâncias. Isso é muito importante dentro da nossa língua, saber falar corretamente, porque senão você fica só na informalidade e aí nós não crescemos. Eu acho que o mais importante é esse crescimento linguístico e a sua vida também cresce junto, não é? A beleza de saber conjugar um verbo no nosso próprio idioma. Vale a pena tentarmos, não é? E não vamos parar, não. Mais um. Agora eu quero ver. Esse aqui é um outro desafio mesmo. Vamos ver se você consegue. Isso aqui está dizendo o seguinte: conta-se que os astecas primavam por seus banhos a vapor. Eles se mantinham por horas em suas saunas para revigorar o seu ânimo. Muito bem. Este fato foi apresentado aqui para você. A questão já está proposta. Isso está certo ou está errado? Vamos lá ver?
Leia de novo, faça o seu esquema. Leve tempo que precisar. Mas responda-me, sim ou não. Agora eu te mostro a resposta. Vamos ver? Está erradíssimo. É muito errado. É muito comum escutarmos isso, ok? Por quê? É uma fala que você vai ver. Do verbo regular, você está puxando propostas que não são. Porque o que você viu ali do verbo manter, perceba bem, o verbo é manter. Ali você falou mantinham. Então, de onde saiu isso? É isso mesmo, é da língua que o povo fala. E a língua que o povo fala, nós precisamos respeitar. Mas a gramática chama atenção para que isso não aconteça. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Veja como seria o certo. Você não diz eu tinha, então aqui você diz mantinha. Então o que aconteceu? Os astecas mantinham-se por horas. Olha lá, eles ficavam dentro da sauna. Então mantinham. Veja bem isso. Esses banhos a vapor que eles tomavam. Mas você deve estar pensando, mas por que isso, não é? Porque é o seguinte, o verbo ter possui os seus derivados, sim. Por exemplo, o verbo manter, o verbo deter, o verbo suster, o verbo conter. Esses verbos vêm todos do verbo ter. Então, se você pensa no passado, olha ali, eu tinha, sim. Eles tinham, sim, está corretíssimo. Vamos derivar? Coloque o prefixo. Olha lá, eu mantinha, sim. Eles mantinham, você acertou. Agora você sabe fazer. Então, se você perceber qualquer verbo que vem do verbo ter, por exemplo, o verbo deter, a polícia detinha e os policiais detinham. Então, é o passado. Aqui você está conjugando no passado. Olha isso. E cuidado, pessoal, porque você tem que ir aprendendo aos pouquinhos e percebendo como funciona tudo, como a língua é perfeita, o mecanismo do nosso idioma, ele deixa você cada vez mais inteligente para que você perceba as situações todas. Eu acho que vocês entenderam, não foi? Vamos continuar. Tenho mais um caso. Você deve estar falando, nossa, está ficando complicada a coisa. É isso aí, vamos trabalhando juntos e vá trazendo as suas dúvidas, que o mais importante é isso. Vamos aqui ao caso. Venho informar aos senhores de que a partir do próximo mês, todo o pagamento só poderá ser feito até às 15 horas. Meus queridos, como eu já até previ, isso está errado. Eu não vou nem te perguntar, porque você já viu o meu desabafo, não é? Está errado, pessoal. Errado, sim. E o que é que a pessoa errou aqui? Você deve estar pensando, mas eu também não sei, não é? Isso daqui é muito comum. Você percebeu o verbo informar? Você informa alguém de ou sobre alguma coisa, não é isso? Você colocou uma situação que não pode. Então vamos te mostrar. Olha só. Primeiro, deixa eu voltar aqui para que você perceba. Eu vou até guiá-lo aqui com o meu mouse para que você veja. Olha, venho informar aos senhores. Pode. Sim, você pode fazer isso. Você vai informar a alguém, mas aqui por que você colocou de? Você informa a alguém alguma coisa. Ou vice-versa, você informa alguém de alguma coisa. Você não pode colocar duas preposições aqui para o mesmo verbo, porque o verbo não aceita esse complemento duplo. Agora vamos lá. Tudo bem, vamos ver os porquês aqui. Veja o que está acontecendo. Foi o que eu acabei de te mostrar. Nós temos que esse erro é um erro de complementação verbal. Quando vamos completar um verbo informar, por exemplo, informo Maria sobre o preço. Posso fazer isso, então informo alguém sobre alguma coisa. Mas vamos inverter. Informei para Maria ou informei a Maria o preço. Quer dizer, informei para ou a alguém alguma coisa. Eu não posso colocar dois complementos preposicionados. Não, o verbo não aceita. Foi o que está escrito aqui, olha lá. Quem informa alguma coisa? O objeto direto, meninos, é o complemento verbal. É aquilo que você vai informar. Então, seria um substantivo que você completou. Olha lá. Informei o quê? O preço.
é o objeto direto. Mas você informou o preço para Maria, olha lá, o objeto indireto, não é isso? Então, o que nós estamos vendo aqui no vídeo? Perceba bem. Ficou claro para nós a seguinte situação. Um verbo não pode possuir dois complementos idênticos. Um precisa ser preposicionado e o outro não. Olha só. Quando um verbo, então, for transitivo, direto e indireto, quer dizer, quando pedir dois complementos, não se esqueça disso, é necessário que haja um preposicionado e um não preposicionado. Não podemos preposicionar nos dois. Agora veremos aqui a solução desse caso para você não ter mais dúvida. Pode ser feito de duas maneiras. Veja bem, venho informar os senhores. Primeiro complemento, você é o receptor da informação, então venho informar os senhores. Agora você põe, dê alguma coisa, de que a partir do próximo mês o pagamento, etc. Olha só. Ou não gostou, você faça invertido. Venho informar aos senhores, você agora é o receptor da informação, tire a preposição, que a partir do próximo mês o pagamento será feito. Veja bem, que interessante. Então agora você aprendeu. Não podemos ter dois complementos idênticos para um mesmo verbo. Precisamos ter complementos diferentes. Um direto e um indireto. Gostou? Ficou tranquilo? Aprendeu mais? Muito obrigado por sua presença até aqui comigo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.